Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos a mais uma reflexão. Hoje, celebramos o Dia dos Fiéis Defuntos. Ontem nós celebramos o Dia de Todos os Santos, Hoje a igreja dedica este dia aos nossos irmãos e irmãs que já partiram, aos nossos irmãos e irmãs que nos antecedem nessa partida rumo ao encontro com o Senhor. Iniciando este vídeo, essa reflexão, quero pedir mais uma vez de lembrar de dar o seu like, dar o seu joinha, para que a gente possa expandir, o canal, essas reflexões, e também você possa compartilhar nas suas redes sociais o link para que chegue a mais pessoas, tá bom? Iniciemos este momento santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos irmãos e irmãs, por que a igreja celebra os fiéis defuntos, Alguns, às vezes, inclusive, nos acusam de festejar os mortos, mas hoje, obviamente, a igreja não celebra os mortos por eles mesmos, a igreja não celebra a morte, mas a igreja celebra a vida, Quando a igreja começou a celebrar? Já no segundo século, depois de Cristo, no início da igreja, a gente já tem o registro da igreja celebrando pelos fiéis, inclusive nas catacumbas, onde a igreja inicial, a igreja nascente, se reunia para celebrar por conta das perseguições. Ali se reunia nas catacumbas, ali mesmo já intercedia pelos nossos irmãos, por aqueles que já haviam partido. Mas também, obviamente, que a igreja pega essa tradição, inclusive do Antigo Testamento. A gente vê lá no capítulo 2, no capítulo 5, do livro da sabedoria, falando dessa transcendência, falando desta vida após a morte, e justamente vendo a comunidade fazendo orações de reparação por aqueles que já haviam partido. Depois também nós temos o livro dos Macabeus, inclusive no capítulo 12 especificamente, vai falar também dessa oração por aqueles que já partiram. Então, assim, a igreja não inventou esta oração, a igreja não criou simplesmente, mas a igreja bebeu da palavra, a igreja buscou na palavra, na tradição e também no Antigo Testamento essa fonte. Por quê? Porque a igreja, a esposa de Cristo, celebra e vive aquele que morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo, seu esposo. A gente celebra um Cristo também ressuscitado, não é simplesmente um Cristo morto no Calvário, mas nós celebramos o Cristo morto, mas o Cristo que ressuscitou, justamente o Cristo que venceu a morte. Se a igreja celebra a ressurreição, então hoje, irmãos e irmãs, nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. Celebrar o dia de finados não é celebrar a morte por ela mesma ou a morte como um fim, mas é celebrar a morte como esta passagem, como essa partida para a eternidade feliz. Inclusive, no ofício de leituras hoje, que nós rezamos na liturgia das horas, tem um texto muito bonito. Eu vou ler aqui algumas partes para vocês. Vale a pena conhecer, Vale a pena refletir também, que é do livro sobre a morte de seu irmão Sátiro, de Santo Ambrósio Bispo. Diz o seguinte, olha que texto bonito, olha que maravilha, falando da ressurreição, falando dessa experiência da morte, não como um fim, mas da experiência da morte como uma passagem, ou seja, como uma entrada na vida. Isso aqui é fundamental. Não olhar a morte como um fim, é um fim, o fim dessa vida terrena, mas é um fim no sentido de passagem. Termina essa para entrarmos na vida eterna, ou seja, a próxima vida, que é a vida em Cristo. Então, esse texto é maravilhoso. Ele diz, percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso, Paulo diz, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Olha como São Paulo vem falar da morte. Ele vai dizer que para mim viver é Cristo, por isso que lá em Gálatas 2:20 ele vai dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aqui acrescenta, e morrer é lucro. Olha que interessante como o autor aqui cita São Paulo, porque olha a experiência da morte que São Paulo tinha, não como um fim, mas a morte como uma passagem. Por isso que ele diz, é lucro. Por que é lucro? Porque a morte terrena, irmãos e irmãs, precisamos entender isso,
A morte terrena é justamente a passagem para o encontro definitivo, para a felicidade eterna. Então é lucro, né? É lucro. E continua. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, se não pela morte do corpo? Como é que eu vou entrar na vida eterna? Como é que eu vou alcançar a salvação? Se esse corpo, se essa vida terrena não acaba, não tem como, né? E continua. Morramos então com ele, para com ele viver. Isso aqui também São Paulo vai dizer, né? Morramos diariamente no desejo e em ato, para que por esta segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais. Ou seja, para que a nossa alma se liberte desta inclinação que existe nessa vida terrena no nosso corpo. Né? A inclinação ao pecado, as nossas paixões desordenadas. Então, quando a gente morre, a gente se livra disso. Por isso, dessa segregação do corpo, ela vai acabar. A nossa alma vai se libertar desta vida e vai ser entregue totalmente na eternidade feliz. Que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Ou seja, que nós cristãos aceitemos a morte como uma passagem, para não entrarmos na morte definitiva, que é a condenação, que é o inferno. E continua, pois a lei da carne luta contra a lei do Espírito e apoia-se na lei do erro. São Paulo também vai dizer isso aqui, né? São Paulo diz que a carne tem desejos contra o Espírito e o Espírito tem desejos contra a carne. Então o autor aqui vai parafraseando São Paulo, né? E continua, mas qual o remédio? Diz o autor. Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem vai me libertar desta vida terrena? Da tribulação, né? Passou pela grande tribulação, como diz o Apocalipse, né? E alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem vai nos libertar desta tribulação, ou seja, dessa vida terrena, deste corpo que contém, que às vezes aprisiona a minha alma e que ela vai se libertar justamente para entrar na vida eterna? Então a resposta é a graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí olha como ele completa. Temos o remédio, usemos o remédio. Temos o remédio, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. E corpo de morte é o nosso corpo. O nosso corpo é um corpo de morte. O nosso corpo vai acabar, esse corpo físico, né? Vai ser glorificado, então vai ser transformado, mas esse corpo palpável, ele vai se encerrar, essa vida terrena, esse corpo que ele fala, é essa vida terrena, ela vai se encerrar e precisa se encerrar para que a nossa alma se liberte e busque a eternidade no Senhor. Portanto, ele diz, e o remédio qual é? A graça. A graça. Então, o que nós celebramos hoje no dia de finados, nós celebramos a graça de Deus, que aconteceu na vida de irmãos e irmãs. O que nós celebramos hoje, né, dia de todos os santos, a graça que operou a santificação na vida de tantos irmãos e irmãs, é o que celebramos. E o autor diz, é o remédio necessário. Continuemos. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. Amém. Olha que maravilha. Que texto maravilhoso, irmãos e irmãs. Que texto maravilhoso. Qual é o remédio para a gente se libertar desta vida, para a gente se libertar desse corpo? O autor aqui utiliza muito a imagem do corpo, e entremos definitivamente na felicidade eterna. A graça de Deus. Só isso. E aí é interessante que no evangelho de hoje, né, desta liturgia de hoje, tem justamente, eu grifei aqui, não vou proclamar o evangelho todo, mas eu grifei aqui o seguinte, lá no versículo 36, o evangelho de hoje, né, Lucas 12, 35 a 40, Lucas 12, 35 a 40, lá no versículo 36, diz o seguinte, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento,
para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Ou seja, estejamos prontos para esperar, esperando, na verdade, esta libertação. Libertação que acontece pela graça. Irmãos, rezemos para isso. Por que rezar para isso, Padre? Porque justamente a morte causa medo, né? A morte causa medo. Dom Henrique Soares, né, saudoso Dom Henrique, dizia que em qualquer momento, e por mais que estejamos preparados, a morte ela causa angústia. Por que causa angústia? Porque é um rompimento. É o rompimento dessa vida, é o rompimento com os que estão à nossa volta, é o rompimento com aqueles que amamos. Então, precisamos rezar muito para que estejamos preparados, porque vai causar dor. E aí, às vezes, causa angústia em quem parte, mesmo que aceite a morte, mesmo que aceite essa libertação, esse rompimento, mas mesmo assim causa angústia, é fato, porque nós amamos esta vida, também, obviamente, por mais que amemos a Deus, e também provocador quem está à nossa volta, aqueles que ficam. Por isso, às vezes, tanto chororô nos velórios, né? E às vezes as pessoas criticam. Não, algumas pessoas reagem sem chorar, normal, mas algumas precisam chorar, porque o rompimento, às vezes, ele causa angústia. Mas, para que essa angústia seja vivida em Cristo, ele diz o Evangelho e diz o texto que também lemos da liturgia das horas no ofício de leituras. É preciso ser libertados por esse remédio que é a graça de Deus. O Santo Evangelho nos diz: sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar. Estejamos preparados. Ninguém se prepara para a morte se não for pela intimidade por Cristo, e ninguém chega à intimidade com Cristo se não for pela vida de oração. Então hoje, irmãos e irmãs, rezemos por aqueles que já partiram neste dia de finados, mas também nos preparemos para a nossa partida. Lembremos, rezar pelos mortos é bíblico. Por mais que alguns em outras religiões aí afora, às vezes nos criticam, porque inclusive a Bíblia deles não tem o livro de Macabeus, né? Porque Lutero se revoltou e tirou, mas enfim, vale a ignorância, a gente reza e perdoa. Mas a verdadeira palavra de Cristo, a verdadeira Bíblia, não só no livro dos Macabeus, também no livro da sabedoria, São Paulo também vai falar, nos chama a rezar pelos mortos. E a gente olha no Evangelho, a gente vê a intercessão, né? A gente vê a intercessão de Nossa Senhora, a gente vê o tempo todo Jesus falando da vida eterna, porque Ele é a vida eterna, Ele é a salvação. Por isso que São Paulo vai dizer, em Cristo morremos e em Cristo viveremos. Então hoje, irmãos e irmãs, nós não celebramos a morte, mas naqueles que já morreram, nós celebramos a vida, porque morreram em Cristo e Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Cristo não foi vencido pela morte, mas Ele venceu a morte. Cristo não foi derrotado pela cruz, mas Ele derrotou a cruz quando a transformou em fonte de salvação. Então hoje rezemos, e obviamente não só hoje, rezemos por aqueles que já partiram, rezemos por aqueles que estão no purgatório, que às vezes que a gente não conhece os nomes, rezemos para que o Senhor acolha em sua eternidade feliz e seu coração imaculado. E lembremos, rezar pelos mortos não é uma invenção da igreja. Rezar pelos mortos é um pedido de Deus, está na Bíblia, está em sua palavra. Por isso que a igreja, que é servidora da palavra, seguidora da palavra, anunciadora da palavra, ao mesmo tempo que é mãe da palavra, ela nos ensina a rezar. E desde o segundo século já se tem registro dos fiéis que rezavam pelos mortos nas catacumbas, quando se reuniam para a fração do pão, o que hoje nós chamamos da Santa Missa. Nós somos cristãos, nós somos católicos, nós somos homens e mulheres da palavra, então precisamos obedecê-la. E hoje nós não rezamos pela morte, mas nós rezamos pela vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.